Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Chegou o Ceará de Valores, o programa da Alesse que abre caminhos para o desenvolvimento profissional e humano da juventude cearense. Os jovens irão desenvolver seu potencial e suas habilidades, além de fortalecer sua cidadania e identidade. O Ceará de Valores traz uma grande oportunidade para que os jovens sejam agentes de transformação e inovação na construção de um Ceará mais justo, moderno e inclusivo. Ei, jovem, faça sua inscrição pelo cearadevalores.com.br e participe. Ceará de Valores, o programa da Alesse para a juventude cearense. Além da reabilitação física, a terapia ocupacional pode ajudar na organização da rotina, no combate à ansiedade e à depressão. Você sabia disso? Eu confesso que eu não sabia e eu confesso também que eu fiquei curiosa. Ainda mais nesse período de início de ano, quando a gente faz metas, planos, mesmo sabendo que o controle dos acontecimentos não está nas nossas mãos. Para explicar melhor para a gente esse benefício da terapia ocupacional, a gente recebe a doutora Francilena Bessa. Eu sou Ana Martins e está começando mais um Desenvolvendo com Afeto para vocês. Seja bem-vinda, doutora Francilena, mais uma vez. Obrigada por sempre aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, né, estar aqui representando o Crefito 6 nesse programa que tem um nome, Desenvolvendo com Afeto, realmente tem uma relação de afetividade, né, com a gente. Então, sempre que a gente vem aqui, seja qual for a temática a ser abordada, é sempre muito prazeroso. Que maravilha. Você é terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e presidente... Sou diretora. Diretora regional do Crefito. Isso, sou diretora secretária do Crefito 6, que é responsável pelo estado do Ceará. É isso. Então, vamos lá. Muita gente, eu me incluo também nesse grupo, associa a terapia ocupacional só à reabilitação física. Porque está precisando, ou teve algum acidente, ou enfim. Mas essa questão, essa área da saúde mental na terapia ocupacional, eu confesso que fiquei bem curiosa, como eu falei na abertura. Explica pra gente, doutora, como é isso? Sim, então, a terapia ocupacional tem várias especialidades, né? Dentre elas, a saúde mental. É inclusive uma área reconhecida pelo Conselho Federal, né? Pelo COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e terapia ocupacional. Então, é uma das áreas que é realmente registrada, né, como uma especialidade oficial. E a saúde mental, ela engloba, quando a gente se pergunta assim, quem é o público, né, da saúde mental? A gente pensa que só são as pessoas que têm um diagnóstico de transtorno mental. Na verdade, o público da terapia ocupacional na saúde mental é a população de forma geral, porque nós trabalhamos não só com a reabilitação dessas pessoas, né, mas com a prevenção desses transtornos mentais. E aí tem um dado que é bem interessante, um dado mundial, mas que serve como um sinal de alerta, né? Mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo tem algum transtorno mental. Dentre esses transtornos, os dois mais incidentes são a ansiedade e a depressão, né? Então, a terapia ocupacional trabalha com essa prevenção para que esses transtornos não venham a serem diagnósticos. A terapia ocupacional, eu fico muito acho que é muito ligada à autonomia. Isso. A promoção da autonomia. Isso. E aí é essa autonomia um fator de prevenção dessas questões? Nós temos na terapia ocupacional algo que a gente chama de atividades de vida diária. É o nosso carro-chefe, né? Então, quando uma pessoa, um paciente ou um indivíduo, né, não consegue dar conta, não consegue ser funcional, eu acho que fica claro, né, essa palavra, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina, aí a terapia ocupacional intervém, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele é aquele profissional que vai fazer com que você, através do autocuidado, através da organização da rotina, através da inserção do lazer, do descanso, da boa qualidade do sono, faça com que o seu dia seja proveitoso e menos exaustivo. Então, essa é a função do terapeuta ocupacional pensando em saúde mental.
Doutora, na sua experiência clínica, muitos casos de pessoas que, através dessa autonomia promovida pela terapia ocupacional, conseguiram tomar as rédeas Sim. da própria rotina, das Sim. atividades? Sim, Conta pra gente. tanto as pessoas que nos procuram ou as famílias, né? Vamos dizer assim, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente pega toda e qualquer faixa etária, né? A gente trabalha com a saúde mental infantil, adolescência, né? Adulto e idoso. E na maioria das vezes a gente realmente faz um trabalho em conjunto, né, com a família, porque o modelo que a gente usa na terapia ocupacional, o modelo de atenção, vamos dizer assim, né, não é um modelo biomédico, um modelo onde existe causa e efeito e cura, vamos dizer assim, um pensamento, um raciocínio clínico que seja linear. Nós trabalhamos com um modelo que a gente chama de modelo de atenção biopsicossocial, que só pelo próprio nome a gente já entende que não é uma causa para uma consequência. Existem multifatores para que a gente chegue naquele estado. Então, as pessoas quando procuram a terapia ocupacional, ou as famílias quando procuram a terapia ocupacional, e a gente faz uma avaliação minuciosa, a intervenção através de protocolos clínicos que são validados aí mundialmente, o retorno dessa pessoa às atividades da vida diária, ao seu trabalho, a inserção do lazer no seu cotidiano, ela acontece de forma ótima, vamos dizer assim, né? Em um determinado período que a gente consegue ali ir ajudando a administrar até que a gente depois vá pensando num processo de alta. Né? Não tem como eu te dizer, Ana, em um mês eu consigo, não tem como eu dizer porque os indivíduos, eles são, o próprio nome já está dizendo, né? Eles são únicos. E aí você pode se recuperar rápido de alguma coisa e a outra pessoa ter a mesma questão, mas ela é uma outra pessoa, ela vive em um outro contexto e nós seres humanos somos contexto dependentes, né? E aí são variáveis que mudam de pessoa para pessoa. Então, a gente não consegue dizer, em um mês eu vou dar alta, em 10 atendimentos eu vou dar alta, né? Isso não tem como ser feito, porque é realmente bem singular. É bem individualizado mesmo, isso, né? Isso. Outra coisa, doutora, você falou nós somos contexto dependentes. Uhum. A terapia ocupacional, como a fisioterapia, como a terapia clínica mesmo, né? Com psicólogos e tal. Também a gente pode falar de multidisciplinaridade nisso aí, né? Vale lembrar, para não confundir quem está assistindo a gente ou que pegou pela metade e tudo mais do programa, a terapia ocupacional, que a gente está falando aqui dessa questão da saúde mental, não substitui a terapia clínica com psicólogos, nada disso, né? Não, são tratamentos, né, complementares. Então, é super importante a gente ter uma equipe, né, por trás dessas questões de saúde mental. Aí a gente tem muitas vezes o médico, o psiquiatra, a gente tem o psicólogo e a gente tem o terapeuta ocupacional. Quando é que o terapeuta ocupacional entra? Quando a funcionalidade do indivíduo, o dia a dia dele está ficando ali desorganizado, ele não está mais conseguindo dar conta das suas tarefas, vamos dizer assim, acho que fica mais claro, as tarefas do dia a dia. Fran, mas quais seriam essas tarefas? O acordar, o tomar café, o fazer uma atividade física, trabalhar ou estudar, ter pausas para descanso e o sono. Isso compõe aí o cotidiano de um indivíduo saudável, né? Se alguma dessas coisas, o tomar banho, a higiene, a alimentação, a gente sabe que tem que ser saudável, o estilo de vida começa a, vamos dizer, enganchar, numa linguagem bem popular, e não se torna tranquilo de ser cumprido, então, a funcionalidade desse indivíduo começa a ser afetada. Então, como assim eu não consigo acordar na hora que é para acordar e fazer as minhas atividades da minha vida diária, como tomar banho, escovar meu dente, tomar meu café, me arrumar sozinha? Não consigo porque eu tenho alguma limitação física ou, aqui voltando para o tema, alguma coisa que não, eu quero é ficar deitada. Então, é um sinal de alerta para o quê? O que é que a gente pensa? A pessoa que não tem vontade própria de acordar, de curtir o dia, né, de viver aquele dia, é um sinal de alerta para a depressão, por exemplo. E a gente precisa estar ligado nesses sinais de alerta, porque só quando a gente consegue se perceber fora daquela rotina dita normal, saudável, é que a gente vai conseguir procurar ajuda, né? Então, essa questão da autopercepção, dos sinais de alerta, é trabalhado também na terapia ocupacional.
Então, existem algumas dicas que eu posso dar aqui também. É preciso também muita ajuda da família nessa etapa da percepção dos sinais, Isso. porque de repente a pessoa que está ali, né, adoecendo ou já adoecida, ela vai ter uma certa dificuldade de sair de si. Né? Peraí, eu preciso melhorar isso aqui. Isso. Às vezes a vontade de ficar deitada, como você citou, é tão forte que a pessoa vai adiando, então é importante também que o entorno ali esteja atento, né? Por isso a gente fala tanto do contexto, né? Quando eu falo de contexto, eu não estou falando da rua, eu estou falando também da rua, mas eu estou falando daquele nicho, daquele núcleo familiar que precisa estar. Quando é uma criança, é mais óbvio, né, que os pais, os cuidadores ali estejam atentos. Mas quando é um adolescente, um adulto e até mesmo um idoso, essa questão tem que ser enfaticamente dita pelo profissional, terapeuta ocupacional. A gente viveu, num passado recente, uma pandemia. Isso. E aí, né, quem viveu sabe, isolamento e tudo mais. O índice de doenças mentais ou de idosos que envelheceram muito mais rápido, aumentou bastante, né? Isso a terapia ocupacional tem ajudado essas pessoas com consequências do pós-pandemia, seja na saúde física, na mental, enfim? Sim, a terapia ocupacional, no período da pandemia, foi um dos profissionais mais requisitados na área hospitalar. Inclusive, né? Esse dado pouca gente sabe. Então, os terapeutas ocupacionais, eles, os concursados que ainda não tinham sido chamados, começaram a ser chamados, né? Assim como outros profissionais, como fisioterapeutas, enfermeiros, foram chamados ali, mas o terapeuta ocupacional, ele tinha uma função crucial dentro do hospital, que era fazer a pessoa entender e fazer atividades básicas, mas que elas cansavam, por exemplo, né? Então, fazer uma caminhada, fazer a higiene do próprio corpo ali dentro do hospital, mas elas cansavam por limitação física do vírus, né? Da Covid-19, mas o terapeuta ocupacional ensinava formas de fazer com o menor gasto de energia. Então, isso gera uma autonomia. Poxa vida, eu não consigo tomar banho porque eu canso, mas eu não preciso levantar os meus braços para lavar o meu cabelo. Eu posso baixar minha cabeça e fazer um movimento que gasta menos energia muscular e que vai poupar o meu pulmão. Então, parece uma besteira de nada, mas que na funcionalidade do dia a dia, é só quem estuda sobre isso quem vai saber orientar. Então, o terapeuta ocupacional foi crucial para o resgate da autonomia dos próprios cuidados dentro da área hospitalar e também no pós-internação. Que interessante, eu não sabia desse detalhe, é um detalhe que faz toda a diferença, né? Isso. Até porque se você cansa nas atividades simples do dia a dia... Você quer deixar de fazer. Pois é, e você economizando energia, realizando essas atividades, dá uma autoconfiança... A pessoa pensa que, mas eu estou melhorando, eu estou evoluindo e muda tudo. E muda o teu percurso. Você começa a ter repertório, a gente chama assim, né? A terapia ocupacional, ela te dá condição de executar as coisas que são tuas. E outra coisa, voltando mais assim para a saúde mental, a gente começa a identificar o que é que faz sentido para essa pessoa realizar as tarefas, as atividades mesmo. Isso faz sentido para você fazer? Se faz, gaste energia com isso. Se não faz, se está fora do teu controle, você começou na abertura do programa falando que nem tudo está no controle das nossas mãos, então a gente também consegue identificar. Isso tudo não é de forma empírica, tá? Né? Tudo, a gente usa protocolos assim que são desenvolvidos ao longo de muitos anos para poder chegar nas nossas mãos, são desenvolvidos pelos pesquisadores da terapia ocupacional no mundo, né? A gente tem na Europa, a gente tem no Canadá muito forte a terapia ocupacional, também nos Estados Unidos. E quando chega para a gente utilizar, é porque esse protocolo já diz realmente onde eu devo intervir. Então, a gente tem, por exemplo, um protocolo de ocupação humana. Né? Como o próprio nome da profissão, terapia ocupacional, a gente fica se perguntando, como assim ocupação? A ocupação é fazer qualquer coisa? Não, né? Não é ocupar por ocupar, é trabalhar a ocupação humana, contanto que este ocupar faça sentido para você. Né? Então, a terapia ocupacional também trabalha nessa identificação e nessa orientação das ocupações humanas. Bem interessante. E na prática, doutora, fala um pouquinho para a gente dessas ocupações humanas. Por exemplo,
Qual seria, eu vou falar aqui da infância, para poder depois destoar e comparar com o adulto. Na infância, quais seriam as ocupações de uma criança? A gente fica perguntando, e tem ocupação? Tem, né? Brincar é a principal ocupação de uma criança, ou não? Faz sentido isso para você? Né? Muito. Então, a terapia ocupacional trabalha com a criança. O estímulo que a gente dá tem que ser através de uma ocupação que faça sentido para ela. Então, o brincar na infância é a principal ocupação. O lazer no adulto é uma ocupação ou é uma besteira? Que não faz sentido. É uma ocupação. É necessário. Então, a pessoa que só trabalha, vai para casa, dorme, acorda e trabalha, ela não tendo o lazer, essa pessoa não vai ter uma saúde mental ok, né? Então, o lazer no adulto, ele é uma ocupação. O brincar para a criança é uma ocupação. O sono é uma ocupação. Porque quando a gente não dorme bem, o nosso próximo dia, o dia seguinte, ele não vai render como a gente gostaria. Porque é no sono que a gente recupera, a gente se reenergiza, né? Não só espiritualmente, mas estou falando mesmo de células, de ATP, né? De células de energia que a gente acabou de falar. Então, até o pessoal que treina musculação sabe que não é naquela hora que vai crescer o músculo. Ele está fazendo ali e quando ele dorme, que ele descansa ali, que ele está ali no estado, né, mais pleno, é que essa reconstrução muscular está acontecendo. Então, o sono, ele é uma ocupação da criança e do adulto. A gente pode definir como ocupação, leigamente falando, porque aqui eu estou representando as pessoas que Claro. que assim como eu, não são dessa área. A gente pode definir como ocupação tudo que é essencial à saúde física e mental do indivíduo? Dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia. É isso, certo? E aí dentro da ocupação humana, ela é uma linguagem mais abrangente. Dentro das ocupações, a gente vai ter a organização da rotina, faz parte da ocupação. A gente vai ter o autocuidado, você cuidar do seu bem-estar físico e mental, aí inclui treinar, fazer uma atividade física, né? Se alimentar bem, isso tudo faz parte do autocuidado. Aí o lazer é outra ocupação, o sono é outra ocupação. Então, a ocupação é o global, né? E dentro das ocupações humanas, a gente tem essas subdivisões, que são as atividades de vida diária, né? Que a gente acabou de falar, alimentação, vestimenta, locomoção, isso tudo são as atividades da vida diária. Se uma pessoa tem um estresse mental ou uma depressão, né? Que ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue ter energia de querer tomar banho. Isso vai interferir no seu dia a dia? Vai. Ela não consegue ir para a mesa, se juntar aos familiares para se alimentar. É uma atividade de vida diária, a alimentação, né? O almoço, o jantar, enfim. E aí ela não tem força, ela não tem energia para isso. Se ela está acompanhada por uma psicóloga e por um terapeuta ocupacional, é um trabalho em conjunto que dificilmente não vai dar certo, né? Mas aí a diferença, o psicólogo ele vai trabalhar especificamente sobre a mente dessa pessoa, né? Sobre o psicológico. E o terapeuta ocupacional vai ajudar a criar estratégias para que aquela atividade de vida diária, ela volte a acontecer. São protocolos clínicos. E se torne não só, assim, uma obrigação, né? Mas tem que fazer sentido. Isso. Por que eu tenho que almoçar com a minha família na mesa? Hoje eu não estou afim. Um dia você não está afim, tá ok. Muitos de nós aqui não estamos afim, a gente quer muitas vezes ficar só e tal. Mas isso é uma exceção, né? E dentro da tua rotina diária, isso não faz sentido? Aí tem que ser investigado, né? Está atrapalhando a tua funcionalidade? Eu não quero, então eu vou comer no quarto, isolada, no escuro. Então isso é um sinal de alerta. E aí, no caso da criança, quando a criança, principalmente, vamos botar o adolescente, tá. Que digamos que a gente falando dessa questão do dia a dia, da socialização, né, no caso, como é que os pais podem identificar alguma alteração? Até que ponto exige uma preocupação ou até que ponto isso é normal do período, isso é normal do desenvolvimento ou da idade? Tem uma questão aqui também geracional, né?
Essa geração de adolescente de agora é diferente da geração de adolescente de 10 anos atrás. E é diferente da nossa geração de adolescente, né? Então, as oportunidades que a gente tinha eram outras. Hoje ninguém brinca mais na rua porque é perigoso, porque, né? Enfim. Ninguém quebra mais o braço, a perna. A gente só tem lesão, por repetição de estar no celular, né? Mas aí vai também das regras de cada família. O que não pode, é uma dica bem legal da gente dizer, Ana, o que não se pode é ter uma rotina engessada. As rotinas, diante do que a terapia ocupacional trabalha, tem que ser rotinas flexíveis. A rotina da minha família acorda, toma café, agora nas férias, acorda tarde, né? Toma café / almoço, né? E aí já entra para o período da tarde, aí fica na televisão, ou vai para uma piscina, ou vai para uma praia, volta, não sei. Isso aqui pode mudar. E a cabeça da criança tem que estar, do adolescente, no caso da sua pergunta, tem que estar adequada para. Nós vamos fazer isso aqui, mas pode mudar. Porque, inclusive, tem uma dica bem legal. Quando a gente estabelece uma rotina em bloco, manhã, tarde, noite, é diferente de eu estabelecer a rotina na cabeça de uma criança ou adolescente por hora. Olha a ansiedade que gera quando eu tenho que cumprir cada atividade em cada hora, né? Então, eu tenho que acordar às 8, eu tenho que tomar café às 8h30, eu tenho que ir para a academia, ou então ir para o futebol às 10. Então, por hora, quando a gente coloca isso para a criança, ou oral ou escrito num quadro, que algumas famílias adotam, né, de organização, isso gera uma certa ansiedade de, opa, acabei de cumprir isso, agora vou ter que cumprir isso. Quando a gente faz por bloco, de manhã nós temos 2 atividades para fazer, 3. Tem a atividade âncora, que é o almoço. A gente chama de atividade âncora, é aquilo que quebra um período para o outro, né? Tem o almoço, aí eu tenho uma pausa. A pausa, ela faz parte da ocupação humana, certo? A pausa, ela é necessária para a pessoa se reorganizar, se recompor e começar o próximo turno. O que é que eu vou fazer à tarde? Nada. Adoro. Fazer nada, o ócio, o tédio, ele é importantíssimo. Esses dias eu até repostei uma publicação sobre a importância de curtir realmente esse tédio, porque a gente se desliga das notícias, dos eletrônicos, dos jogos, da competitividade, e aí a nossa mente se conecta com o nosso corpo. E isso é extremamente necessário para o desenvolvimento humano, independente da faixa etária, né? A gente, mesmo os idosos, eles continuam desenvolvendo. O crescimento, ele para. Mas o desenvolvimento, ele é contínuo até que a gente morra. Olha só, né? Pausa, tédio, tempo livre, o tempo livre para você escolher o que fazer. Atividades que façam sentido. Por que meu filho tem que fazer futebol se ele não gosta? Já pensou sobre isso? Por que a minha filha, que é menina, tem que fazer balé e não capoeira? Então, tudo que a gente propor dentro de casa, independente da idade, tem que fazer sentido. Por que o idoso tem que ir para o estímulo cognitivo não sei onde? Se ele não quer, ele quer ficar fazendo, como que chama aquele negócio de memória, né? Jogo de memória, Jogo de memória cruzadinha. Palavra cruzada, ele adora aquilo ali. Por que não pode? Por que ele tem que sair de casa e ir para um consultório para ser... Se faz sentido para ele aquilo, se ele se sente bem, confortável, se aquilo interfere positivamente na rotina, no cotidiano, então é aquilo que tem que ser feito. E aí o terapeuta ocupacional tem que entrar na rotina, tem que entender o contexto, por isso que o contexto é tão importante, né? Se aquela família é festeira, é uma pegada profissional que a gente vai ter que adequar. Se aquela família é uma família tranquila, caseira, né, que não gosta muito de movimento externo, então a nossa abordagem vai ser outra, diferente. Então nós temos que estar pronto para tudo. Eu penso que a nossa geração tem quebrado muitos costumes. A gente vem de uma geração que a gente aprendeu que o trabalho é o primeiro lugar, o pai e a mãe trabalhando aquela coisa e tal, diferente dos nossos avós, que a mãe ficava em casa, geralmente, o pai ia trabalhar e etc. A gente tem um costume novo, a nossa geração, e a gente não está repassando isso para os nossos filhos, ainda bem. Sim. Porque eu lembro, principalmente na minha experiência de vida mesmo, meus pais sempre trabalhando muito, porque, né, tinha que dar um bom estudo, uma boa educação, uma boa alimentação, tudo mais. E hoje eu vejo que a gente não romantiza mais
essa coisa do você tem que fazer isso porque é assim, assim, assim. Tem que comer isso porque é assim, assim. Claro que respeitando uma alimentação saudável, gente. Claro, calma. Tudo com funcionalidade, né? Tudo que faça sentido, como você enfatizou bem. Mas que bom que a nossa geração tem tido mais esclarecimento e tem mudado muita coisa, né? Sim, a gente fala muito no desacelerar, né? Então, a gente que passava os 2 turnos fora, hoje eu vejo realmente na nossa idade as pessoas começando a dizer isso aqui eu não poderia fazer em 3 dias na semana, em vez de fazer todos os dias, estar mais dedicada ao lar, né? Ao lar, dentro de casa, acompanhar as atividades, né? Ao tempo de qualidade, né? A gente chama dessa forma. Então, o tempo de qualidade, ele tem sido, com o pessoal da nossa idade, mais valorizado, né? Como se a gente quisesse fazer um resgate do que acontecia lá com os nossos avós que ficavam mais em casa, tomando de conta. Isso não tem nada a ver com pouca produtividade, né? Então, inclusive, as nossas tarefas, as nossas atividades assim, que geram dinheiro, geram renda, né? O mundo digital possibilita isso. Tem os prós e os contras, né? Então, hoje eu posso ir dar minha aula na faculdade, atender meus pacientes, mas as minhas tardes eu me dedico, dentro da minha casa, à produção de conteúdo digital, por exemplo. E aí eu posso fazer de casa, faço ali 30, 40 minutos, depois eu consigo dar conta do que precisar, com filhos, sem filhos, né? Me dedicar a mim mesma, e enfim. Eu acho que isso tem sido... uma vez uma pessoa, não lembro quem, mas uma pessoa me disse, e isso me chamou muita atenção. A nossa geração nunca vai ter igual, porque a gente pegou uma parte... uma educação, talvez, né, mais rígida, mas hoje a gente não transfere isso, como você falou, para os nossos filhos, porque a nossa experiência, os pais da gente, às vezes, eles erram tentando acertar. E aí a gente segue esse mesmo sentido, mas dando mais oportunidade, escutando mais os filhos. Eu nunca fui escutada dentro de casa, pouco, né, muito pouco, porque, coitados, eles nem tinham tempo. E, assim, a gente não tinha voz. A criança não tinha voz, os sentimentos da criança não eram validados. E hoje, quando a gente diz, você não vai, por que eu não vou? Elas são mais questionadoras e isso testa a gente a todo instante, né? E isso tem muito a ver com saúde mental, né? A democracia dentro de casa, ela faz sentido, mas as regras também. Então, o ponto de equilíbrio é que é o mais complexo de se atingir. Né? Então, quem manda é pai e mãe, ok, beleza. As regras têm que ser cumpridas, mas também essas crianças, esses adolescentes, eles precisam ser ouvidos. Olha só, filhos, geração de crianças, crianças dessa geração, valorizem o nosso esforço. Como pai e como mãe, nós estamos nos esforçando muito para dar uma educação melhor, uma saúde mental maravilhosa, mais né? Tranquila. É isso. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. É sempre bom, o tempo passa muito rápido, mas a gente pode marcar mais encontros, né? Tá ótimo. E eu quero dizer que, em nome do CREAFIT 6, nós estamos sempre à disposição, Ana. É sempre muito bom. A gente vem conversar sobre um assunto bem específico e a gente acaba, assim, abordando um leque de questões que a gente já fica pensando em próximas vindas, realmente, tá? Então, nós estamos à disposição e é sempre muito bom estar aqui com você. Que bom. Muito obrigada. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Eu aproveito também para te lembrar que essa nossa conversa vai ficar gravadinha aqui no YouTube. Você pode ver, rever e mandar para quem você quiser. Até mais. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará.
Chegou o Ceará de Valores, o programa da Alesse que abre caminhos para o desenvolvimento profissional e humano da juventude cearense. Os jovens irão desenvolver seu potencial e suas habilidades, além de fortalecer sua cidadania e identidade. O Ceará de Valores traz uma grande oportunidade para que os jovens sejam agentes de transformação e inovação na construção de um Ceará mais justo, moderno e inclusivo. Ei, jovem, faça sua inscrição pelo cearadevalores.com.br e participe. Ceará de Valores, o programa da Alesse para a juventude cearense. A gente vai aqui encontrar o tempo, as diversas dimensões do tempo e o ser, a personalidade que desfruta desse tempo que é inexistente. Ele é o Joaquim Falcão, psicólogo e místico. É ele que estará conosco aqui na Tempo, no programa Diálogo, que vai ao ar esta semana, sexta-feira, às 22 horas, no Canal 5. Programa Diálogo com ele, Joaquim, psicólogo do Tempo, em todo.